Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco, não pule o vídeo. Gente, você que ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante, de graça, a sua inscrição. Eu tô sempre falando aqui sobre isso, né? Seu like também. Daqui a pouco parto para o Maracanã, o jogo é 9h30 da noite, mas é um confronto muito importante contra a equipe do Fluminense. Você vai acompanhar a transmissão desse jogo aqui, então se inscreve, acompanha o jogo aqui, vamos com tudo, vamos para cima, porque hoje é dia de Vasco. O Vasco vem com novidades, o Fluminense também vem com a equipe principal, ou seja, jogão no Maracanã hoje pelo Campeonato Carioca. A oitava rodada do Campeonato Carioca, ou seja, vale demais para o Vasco. Bom, teremos um reforço para o jogo, sim. Muita gente, o Verratti não é reforço. O Verratti não é reforço, ele estava sendo desfalque, gente. Então, assim, é óbvio que é reforço, e é um grande reforço, na minha opinião, independente da fase dele. Até porque eu não vou colocar isso na conta de uma possível má fase do jogador, não. Ele teve uma situação séria na costela. Ele teve ali uma lesão séria na costela. Então, julgar, dizer que ele está uma fase ruim, seria injusto até da minha parte. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer ser humano, é óbvio, machucado, tanto um exemplo, eu tive um AVC, estou com problema na fala, estou com problema ainda, estou recuperando o lado esquerdo do corpo. Então, é natural que você fique limitado em algumas situações, né? Então, principalmente no trabalho. Então, não vou fazer isso com o Verratti, não. Eu acho que se ele estiver bem, o Vasco estando bem, é um grande goleador, é um grande jogador para o Vasco. Então, o Verratti vai para o jogo contra a equipe do Fluminense. Eu vou passar logo aqui as prováveis escalações. O Vasco vai com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel e Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Galdames e Payet. No ataque, David e Verratti. Existe a possibilidade também do Adson, um jogador que eu prefiro ao lado do Verratti. Eu acho que o David é um jogador muito limitado, tecnicamente falando, muito limitado. Não demonstrou ainda ao que veio. Eduardo, ele fez o gol semana passada contra o Audax. Perdeu um caminhão de gols. Fez um, mas perdeu um caminhão. É um jogador de extrema, de velocidade, que, enfim, tá devendo. Eu acho que o Adson merece a vaga no time titular, com o Payet, com o Galdames, com o Medel, que esse deve ser o meio-campo do Vasco para o jogo de hoje. O provável Fluminense, gente. O Fluminense é um time forte, é o atual campeão da Libertadores. Uma vitória do Vasco para cima do Fluminense hoje levanta a moral do Vasco no campeonato. Eu vejo, gente, muita gente dizendo que o Vasco precisa reforçar, precisa de reforços acima da média, até concordo. Mas olha só, vamos lá, vamos comparar aqui, vamos fazer uma meia-culpa aqui. O Léo Jardim, o goleiro melhor do que o Fábio, né? Pela idade e tal. O Fábio é tecnicamente muito bom, não estou rebaixando o Fábio, não. O Paulo Henrique, melhor do que o Guga, na minha opinião. O João Vitor, melhor do que o Felipe Melo. Medel e Thiago Santos. E aí, quem você escolhe? Eu escolho Medel. Léo, formando aqui um trio na zaga. Lucas Piton, né? Lateral esquerdo do Vasco, mais novo e tal. Marcelo, tudo bem, tecnicamente superior, mas é um jogador de idade avançada. Então, assim, Zé Gabriel, tudo bem, André, Martinelli, Galdames, Payet. O Payet é melhor do que qualquer um deles aqui, né? Aí, Germancano e o Verratti, dois argentinos. Eu vou apostar no meu. Germancano é um grande atacante, mas eu aposto no nosso, o Verratti. E aí, tudo bem, John Ares ou o David. Agora, gente, dá para fazer frente, dá para ganhar assim o jogo, dá para partir para cima e propor o jogo contra a equipe do Fluminense. Teremos aí 50 mil pessoas no Maracanã, a massa vascaína estará presente no Maracanã, o torcedor vascaíno é fanático, eu tenho certeza que comprou mais bilhetes, mais ingressos do que a torcida Fluminense. Eu acho que o Vasco vai se dar bem nessa parada aí. O Vasco precisa da vitória para se manter no G4 do Campeonato Carioca. O Vasco tem 2 clássicos consecutivos, né? Esse hoje contra a equipe do Fluminense e domingo contra a equipe do Botafogo, e aí é aquele vamos ver. Eu acho que vai dar certo, o Vasco tem que manter a concentração, o futebol com muita vontade, com muita garra, com muita determinação e arrancar esses 3 pontos aí do Fluminense. Tá certo? Então, essa é a situação envolvendo o jogo. O Vasco deve surpreender, sim. Ramon Dias ainda tem umas cartas na manga. Ele que fez treinamentos fechados, treinamentos importantes durante a semana, e vamos aguardar essa situação do jogo até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco a gente vai ver, de fato, a bola rolando no Maracanã. Sobre o Sforza, né? A situação envolvendo o Sforza. O Sforza, ele chega ao Brasil
amanhã, né, aqui no Rio de Janeiro, mas não deve enfrentar o Botafogo. Por quê? Porque o jogador não vai chegar a tempo. O Vasco teria um dia aí para inscrever o jogador, publicar no BID, no Bira, enfim, nos boletins, né, informativos aqui da Federação Carioca, no boletim informativo da CBF também. Ou seja, então eu acho que é muito improvável a escalação do Sforza para esse jogo diante do Botafogo. Vamos aguardar o que de fato vai acontecer. Certo é que o Sforza, na minha opinião, é um grande jogador, é um grande atleta, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Para encerrar o assunto aqui, gente, a diretoria, né, do clube associativo, no caso do Pedrinho, do nosso Vasco, busca entendimento para ajustar os detalhes de relacionamento com a SAF do Vasco. Eu acho esse caminho da paz, né, a paz, na minha opinião, na minha humilde opinião, é sempre o melhor caminho. É sempre o melhor, é sempre a melhor escolha. Né? Quando você, olha só, vamos tentar em paz, porque brigar, buscar o conflito, não vai chegar a lugar nenhum. Quem perde com isso é a instituição, é o clube. Hoje nós temos um time bom, tá? Essa é só minha opinião, pode deixar de vocês aqui embaixo que eu respeito. Nós temos um time bom. Nós temos as contas, que é muita gente aqui, é obrigação. É obrigação desde a fundação do clube, eu sempre falo isso aqui. O Vasco era um clube combalido financeiramente. Então, assim, sem lorota. Pô, Eduardo, eu sou a favor da SAF, mas não gosto da empresa. Ok? Mas não vamos desvalorizar essa nova organização do clube, não. Eu não vou fazer isso. Não é porque eu sou a favor de A ou B, não. Foi porque fizeram lá no passado tão mal para a instituição que você é obrigado a buscar novos caminhos. E o futuro, não só do Vasco, mas da maioria dos clubes, é esse. É se tornar SAF. Ah, Eduardo, a SAF do Bahia é melhor do que a do Vasco. Em que sentido? O Bahia tem uma seleção, eles montaram uma seleção. Ah, contrataram o Everton Ribeiro. O Vasco tem Paier. E olha o time do Vasco, é superior ao do Bahia. Ah, mas o Botafogo... Pô, quem do Botafogo é superior aos jogadores do Vasco? Quem? Jefinho? Então, assim, gente, para mim isso é falta de argumento. Na minha opinião, é falta de argumento. Nós temos que reforçar o elenco, sim. Nós temos que olhar para o nosso umbigo. Esqueceu dos outros. Tá? Nós temos um bom time, nós temos um grande treinador, nós temos um grande diretor de futebol, nós temos um grande presidente associativo. Eu acho que eu seria injusto em só bater. Ah, Eduardo, você é a favor da SAF. Gente, eu sou a favor da SAF porque eu enxergava o nosso clube destruído, pô. Um clube totalmente atrasado, passando vergonha, sofrendo transfer ban, corte de luz, água em São Januário. Pô, será que olhar as coisas corretas não é o correto? Ah, teria outra solução há quantos anos? 30 anos? Porque nem nos nossos maiores títulos, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro de 97, de 2000, o Vasco pagava em dia, pô. Então, assim, eu vou sempre defender a camisa, tá? Aqui, o canal, vocês falam, o canal é seu. Não, o canal não é meu, não, o canal é nosso. São vocês que fazem o canal acontecer, crescer, se inscrevendo, compartilhando, ajudando, mas por amor ao Vasco, pô. Vamos sempre buscar a paz e um bom entendimento. Eu não preciso estar ofendendo alguém aqui para crescer e tal, até porque isso não é da minha índole. Nós temos aí a plaquinha. Mais de 100 mil pessoas, 116, indo para 116 agora, mil, falando de Vasco, amando o Vasco, cuidando do Vasco. Essa é que é a verdade dos fatos. Agora, esse assunto envolvendo o SAF, eu sei que desgasta. É óbvio que desgasta. Mas eu não gosto de falar que foi um mal necessário, porque quando você fala, pô, Eduardo, mas o Vasco paga as dívidas com o próprio recurso. Como, gente? Como? Primeiro, para transformar no RCE,
precisava de um dinheiro novo. Tá? E o Vasco não tinha esse dinheiro novo. Isso é história. Isso é lorota. Então contar lorota pra cima da gente, porra, não faz sentido. Se o Vasco paga as contas com o próprio dinheiro, com o próprio recurso, por que o Vasco caiu 4 vezes e jogou 5 Série Bs? E com times ridículos? Por quê? Ah, mas vendeu o Gabriel Peck. É normal, tem que pagar a conta, tem que comprar jogador. Qualquer clube faz isso. O Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras fizeram isso para conquistar títulos. É só você buscar a história. Eu não vou ficar aqui narrando as outras organizações, não. É porque a casa do vizinho é sempre mais bonita do que a nossa. Não aceitamos passar pelo processo, pô. Eu tenho essa opinião para mim, e para provar o contrário, teria que, porra, mover muita coisa, gente. Desculpa, mas eu não entendo outra solução dentro do Vasco. Não é a 777, não. Qualquer outra empresa que estivesse dentro do Vasco, nesse momento, assumindo as contas, assumindo a dívida e montando um time. Ah, Eduardo, não temos o melhor time do mundo, mas não teríamos também, e teríamos muito menos, para ser mais exato ainda, não fosse a SAF do Vasco. Mas teríamos muito menos. Porque não tinha solução, gente. É só abrir um pouquinho a cabeça e pensar, olhar um pouquinho para trás. O que acontece? Eu sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo. Primeiro ano, a SAF monta um time, beleza. Tem que corrigir rota ali no meio do ano. Segundo ano, você fortalece mais o time. Janela do meio do ano agora. O Vasco vai fortalecer ainda mais o time. No início da próxima temporada, o Vasco começa a brigar sim pelo título. Ou por títulos, né? Porque esse ano, podem lembrar que o Vasco briga nas 10 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é muito possível, é mata-mata. Temos um caldeirão chamado São Januário. Então, assim, esse é meu posicionamento sobre isso. Eu vejo muita gente falando e tal. Eu respeito todo mundo, assim. Só acho que o Vasco estava precisando desse choque de ordem. Ouvir, não. É muito ruim mesmo. Ah, o Vasco quer contratar o jogador A. Não pode. Não é bagunça. A bagunça acabou, pô. Ah, o jogador B tem condições? Não tem. Então não contrata. Tem que contratar com condições, com cash, com money, com grana. Ah, mas eles prometeram. Mas prometeram também pagamento de dívidas. Que, na minha opinião, um clube atrasado não tem como. Zero credibilidade. Vou repetir aqui, transfer ban da FIFA e tudo errado. Essa era a nossa realidade. Então, amanhã a 777 sai e assume uma outra empresa, beleza, mas vamos continuar com esse tipo de organização. Trazendo um Pedrinho para a presidência, para tentar, como ele disse aqui, um entendimento pela paz, para unir o clube, formar uma corrente de união junto à 777 ou à SAF, lá que seja. Eu quero que eles cumpram a responsabilidade, façam os aportes. Só isso. Pagamentos de dívida que foi prometido, que está no contrato, né? Pagamento de dívida está no contrato. Isso é o que me interessa no contrato. Pagamento de dívida, montagem de time. Ah, mas aí o Messi não veio para o Vasco. Nem vem. O Messi não vai vir para o Vasco. Já estou adiantando aqui. Messi, Cristiano, eles não vão jogar com a camisa do Vasco. Então, assim, o Vasco tem que continuar nesse processo. Temos bons jogadores, temos um bom time, e repito aqui, temos um grande treinador que não estaria no Vasco, não fosse tal organização. Nem ele, nem Alexandre Matos, nem o próprio Pedrinho. Essa é que é a verdade dos fatos. As pessoas enxergam o que elas querem enxergar. Nós temos que pensar, muitas das vezes, com a consciência, pô, lá atrás, meu clube, pelo amor de Deus. Eu acordava de manhã, lia a notícia do Vasco, penhora em São Januário, penhora não sei o quê, penhora online. Era só isso, pô. Então, assim, gente, desculpa aqui, mas toda vez que esse assunto vier à tona, eu vou falar, eu vou, com os meus argumentos, colocar nos vídeos aqui sim,
Porque nós temos que abrir a mente, sim, do torcedor vascaíno. Pô. Temos esse papel. Ah, mas fulano não faz. O problema é do fulano. Eu aqui sempre com muito respeito, com muito carinho, com o torcedor do Vasco, que é quem toca aqui o canal, hoje junto comigo no Maracanã, vai receber sempre esses esclarecimentos dentro das minhas limitações. Tá certo? Então, pagamento em dia, clube ok, clube organizado, ouvindo sims, ouvindo nãos, é super normal. Busca de entendimento, parabéns ao Pedrinho, que está tomando essa atitude drástica, na minha opinião, coisa que o Vasco não fazia, era sempre guerra de lá, briga de cá, que não era o melhor caminho pro clube, e hoje o Pedrinho já começa a mostrar que tem capacidade de fazer e montar, escolher um caminho diferente. Tá certo, gente? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Até daqui a pouco. Olha, aqui embaixo tem um link da PagBet. PagBet é parceira do canal aqui há mais de um ano. Se inscreve na PagBet utilizando esse cupom promocional fixado aqui embaixo. Tá? Dê essa moral na PagBet. O canal Vasco Connection depende dos seus patrocinadores. Então, você que gosta do canal, você que curte o canal, se inscreve aqui embaixo. Utilize esse cupom promocional aqui e dê essa força aí, tá, gente? Tá certo, gente? Vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.